Vamos aqui dar sequência e nessa aula vamos aprender um pouquinho sobre a barra aqui de ferramentas. Então, nós temos alguns recursos aí, como vocês podem ver, né, para poder trabalhar. A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, essa aí vocês já conhecem. Vou passar aqui para a guia, onde seriam os produtos, onde não tem tanto conteúdo aqui inserido. Fica um pouquinho mais fácil aqui para a gente trabalhar. Pressionar Ctrl+, para aproximar um pouco. E vamos aqui, então, primeiramente para a parte de redimensionamento. Vamos inserir uma imagem no nosso projeto. Aqui em arquivo eu tenho a opção de fazer inserção, o comando é Ctrl D. Então arquivo, inserir, ou utilizem aí o atalho Ctrl D. Vou inserir uma imagem qualquer, já que por enquanto essas aulas iniciais são apenas para introdução ao programa, recursos e ferramentas. Não estou ainda criando o nosso projeto final, a ideia é montar um site aqui completo dentro do Mozy, mas antes de fazer isso eu gosto de estar passando algumas funcionalidades iniciais para que os alunos não fiquem tão perdidos. Então é interessante explicar alguns recursos antes de começar para que vocês mesmos possam depois editar e não simplesmente ficar fazendo a mesma coisa em que eu fizer. Selecionada a imagem, é só dar um duplo clique nela ou clicar aqui para ela poder então abrir. Ela vai carregar aqui dentro do nosso projeto. Você pode clicar, segurar e arrastar para já definir o tamanho inicial para essa imagem. Beleza, vamos supor que eu queira deixar ela aqui desse tamanho. Para você redimensionar com a própria ferramenta de seleção, você pode clicar, segurar e arrastar. Se você pressionar o Shift, você vai sempre ajustar essa imagem de forma proporcional, sem deixar com que ela perca ali a proporção. Tem uma outra forma aqui de você trabalhar também esse recurso. Se você, por exemplo, clicar, der um duplo clique sobre a imagem, ele vai dar as alças aqui de redimensionamento. É bem tranquilo aí para poder trabalhar. Percebam que ao clicar duas vezes sobre a imagem, ele redimensionou a área da imagem e não a área do campo dela. Tem uma diferença aqui. Esta aqui é a área do conteúdo da imagem, essa por fora. E essa dentro, vou dar um duplo clique, ela vai ficar vermelha, é a área da imagem. Isso aqui é bem importante. Se você deixar, por exemplo, as duas do mesmo tamanho, significa que ela sempre vai ocupar em seu site este tamanho aqui. Para que eu explique melhor isso, depois nós vamos entender na montagem do layout, eu preciso ter um outro conteúdo do lado, ou um texto. Então, isso aí eu vou passar para vocês ainda. Outra forma de redimensionar é através do menu janela. Nós temos a opção aqui de transformar. Aí ele vai abrir um painelzinho para que eu possa definir de forma aqui manual a largura e a altura dela. Então ela está aqui com uma largura de 580 e uma altura de 449. Aqui também é interessante porque você pode definir a posição, tá joia? Eu vou deixar 0 e 0, perceba que ela vai ficar bem ajustada aqui no topo, correspondendo ali a margem. Se fosse um arquivo de topo, poderia deixar o tamanho dela, por exemplo, de 1200 por uma altura aqui de 200, ela vai se encaixar aqui perfeitamente no meu topo. Percebam que a imagem em si, ela não encaixou, mas o conteúdo dela sim. Por que ela não veio para cá? Porque ela mantém uma proporção. Se eu der um duplo clique sobre ela e aumentar desta forma aqui agora, ela vai então crescer e vai tomar 100% daquela área em que eu fiz. Mesmo que ela passe, se ela passar, ela vai continuar respeitando, percebam aqui, ela continua respeitando o tamanho da área dela. Então é bem interessante isso aí. Mas se eu não quisesse redimensionar a área, vou dar um Ctrl Z aqui para poder desfazer o nosso comando aí para desfazer. Aqui eu tinha redimensionado a área da imagem. Percebam só que ela está maior. Se eu quiser redimensionar a imagem, eu tenho que selecionar a imagem sem selecionar a área, que é dando um duplo clique. Agora sim, quando a borda dela está vermelha, como está ali, é porque a imagem em si está selecionada e não o campo. Se você simplesmente clicar uma vez só sobre ela, ficar azul, ele vai redimensionar a área da imagem. Se você der um duplo clique sobre a imagem, aí sim ele vai redimensionar essa imagem. Deu um duplo clique, ela vai ficar vermelha. Vamos colocar aqui novamente aquele tamanho, 1200 por 200. Ele vai calcular aqui, ela vai demorar um pouquinho. Ok. E aí, então, ele vai fazer o redimensionamento, percebam aqui, da imagem. Agora ela ficou até meio achatada, justamente porque ela não tem essa proporção para se ajustar nesse local em que eu coloquei. Ela tem aí uma proporção diferenciada. Mas essa, então, é a ferramenta de seleção, a nossa primeira ferramenta. Vai servir basicamente para você posicionar objetos e redimensionar utilizando as alças aí
né, de marcações.